Saudações Croton a todos vocês, meus queridos alunos. Psicologia Jurídica, sexto semestre. Então, nós já estamos indo para a segunda aula de hoje. Hoje é dia 26. Nossa aula quinzenal, mas eu estou postando a aula toda semana. Não sei se vocês já perceberam. Então, vamos lá. A psicologia, por um lado, procurando compreender e explicar o comportamento humano. E o direito, por outro, possuindo um conjunto de preocupações sobre como regular e prever determinados tipos de comportamento com o objetivo de estabelecer um contrato social de convivência comunitária. Então, esse aqui é o conceito mais utilizado. Essa informação é para sempre, né? Então, é sobre as atividades diagnósticas, atividades de aprendizagem, não deixe para a última hora, o desafio nota máxima. Nós só não estamos tendo as aulas presenciais, como seria o ideal, mas por enquanto está tudo valendo, o semestre está correndo e assim nós provavelmente nas próximas semanas já vamos ter orientações sobre isso, ok? Então vamos lá. Aqui está o nosso cronograma. A partir de agora estamos na unidade 2.3. Nós temos até 13 de abril, quer dizer, vai abrir, e as atividades da unidade 13. Então, essa aqui é até 12 de abril, ok, pessoal? Então, nós estamos aí com o quê? Uma semana e pouquinho. Nosso tema é adoção, tá? Dentro da psicologia jurídica, os psicólogos concursados do Tribunal de Justiça, eles têm um papel fundamental na adoção, porque eles estão na vara de infância e juventude e a adoção passa por eles. Ela simplesmente não tem como ela dar andamento, o processo de adoção não tem como andar para frente sem um laudo de um psicólogo e de um assistente social também. Então vamos lá. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Após a Segunda Guerra Mundial, devido ao grande número de órfãos, houve maiores preocupações dos legisladores quanto à questão da adoção, culminando em 1959 na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Diversas leis foram criadas em diferentes países europeus, sendo que somente em 1966 a legislação francesa conferiu ao adotado o estatuto de filho legítimo. No Brasil veio depois, tá? Adoção. Importante prática realizada pelo psicólogo judiciário que atua nas varas de infância e da juventude. História da adoção e os princípios legais que a fundamentam, destituição do poder familiar, os aspectos psicossociais da adoção e suas diversas modalidades, o trabalho do psicólogo jurídico nos casos de adoção, o estágio de convivência. Essas são as nossas atividades que vamos ver nessa unidade. Unidade 2, seção 3. Aspectos históricos da adoção. O Paiva, que é um escritor, um psicólogo, ele faz uma reconstituição histórica acerca da adoção a partir da citação de diversos autores, destacando que se trata de uma prática bastante relatada na história humana, sendo difícil saber o momento de seu início. Segundo Paganini, praticamente todos os povos praticaram o instituto da adoção, hindus, persas, hebreus, gregos, entre outros, acolhendo crianças em suas famílias. Inclusive, em várias histórias da Bíblia, há algumas passagens com adotados. Na civilização greco-romana, a adoção tinha a função de perpetuar o culto aos antepassados da nova família. De acordo com Lebor, nessa civilização, a adoção tinha também um papel político ao oportunizar a ascensão social, sendo por vezes necessária para dar continuidade à dinastia dos imperadores. Então, se os imperadores não tinham filhos, eles acabavam adotando crianças, geralmente filhos de nobres, para sucedê-los.
A autora afirma ainda que vários trabalhos demonstram que o Instituto da Adoção atual apresenta muitas semelhanças com o modelo concebido pelos romanos. Que, para falar a verdade, o modelo dos romanos ele era extremamente semelhante ao modelo grego. Prosseguindo para a Idade Média, Paiva afirma que a adoção era vista com reservas pela Igreja, pois essa prática podia possibilitar o reconhecimento de filhos resultantes de incesto ou adultério. Nos raros casos de adoção, o filho adotado não tinha direito à sucessão política e patrimonial. Segundo Silva Filho, foi apenas a partir do Código Napoleônico que a adoção passou a fazer parte das legislações modernas. Tem uma passagem aqui interessante. Até 1851, porém, na maioria dos países ocidentais, as crianças mudavam de família por meio do tradicional sistema de lares adotivos, que muitas nações modernas ainda utilizam. Crianças e adolescentes entre 7 e 21 anos podiam ser temporária e informalmente enviados para outros lares, mas permaneciam legalmente e emocionalmente ligados às famílias originais. Isso aconteceu muito na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. As crianças saíam de locais de risco e iam para outras famílias. Em geral, desempenhavam tarefas de aprendizes, trabalhadores domésticos, mensageiros, governantas, pajens, damas de companhia, etc., em troca de abrigo e às vezes da chance de educação. Se uma família passava por dificuldades, os filhos podiam ser deixados temporariamente em orfanatos, onde tinham maiores chances de receber cuidados, alimentação e estudos enquanto a família biológica tentava se reerguer. Isso, porém, não significa que elas podiam ser adotadas por alguém. Não só orfanatos, elas iam para muitas casas de família e as crianças, homens ou mulheres, elas eram as criadas ou os criados. Porque esse termo criada e criado é porque elas entravam dentro da criação familiar, mas eram funcionários. E também quando as famílias não tinham condições de manter o mínimo para os seus filhos, os meninos iam para seminários. Eles iam estudar em seminários, a grande maioria. Depois acabavam saindo, ou muitos acabavam seguindo a profissão de padres. Souza e Miranda afirmam que no Brasil, até o século XIX, os casais sem filhos recorriam à roda dos expostos, mecanismo no qual as famílias depositavam as crianças rejeitadas para serem cuidadas por instituições, para conseguirem uma criança. Para Paiva, a adoção ocorria por meio de informalismo, propiciando pelo do discurso filantrópico, exploração da mão de obra infantil. Essa roda dos expostos era muito comum. As filhas que acabavam engravidando e eram solteiras, as esposas que acabavam tendo filhos de outros maridos, de outros homens. Então, era muito utilizada essa roda dos expostos, tanto para a elite quanto para as pessoas mais pobres. E quando alguém precisava ou queria adotar uma criança como se filho fosse, ia até esses conventos, as rodas dos expostos ficavam em conventos, iam lá escolher uma criança. Aqui tem um vídeo, tá? Um pequeno vídeo muito interessante, bem didático. Vocês pegam um link, copiam e colocam na aba, tá bom? Legislação brasileira e adoção. A primeira lei nacional a abordar a questão da adoção remonta a 1828, mas foi sistematizada apenas pelo Código Civil Brasileiro de 1916. Nossa, quase 100 anos depois, sendo feitas alterações importantes pela Lei 4.655 de 1965, no qual se legitimou a adoção até os 7 anos, tornando o processo irrevogável e integrando completamente o adotado na nova família. Contudo, os filhos adotados não tinham os mesmos direitos dos filhos biológicos, quanto aos direitos sucessórios, havendo discriminação e desigualdade de direitos para com os adotados. Então, na questão da herança, os adotados não tinham
os mesmos direitos. Vigorado a partir de 1979, o Código de Menores é a primeira legislação a regulamentar a adoção internacional, considerando duas situações para adoção: a plena, disponível a crianças de até 7 anos, irrevogável e com direito sucessório, e a simples, voltada para indivíduos até 18 anos em situação irregular. A Constituição Federal de 1988 alterou essa questão, garantindo o direito à igualdade de todos os filhos biológicos ou adotivos, através do inciso 6 do artigo 227. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. A legislação brasileira acerca da adoção. A primeira lei nacional a abordar a questão da doação remonta a 1828, mas foi sistematizada apenas pelo Código Civil em 1916, sendo feitas alterações importantes pela Lei 4.655 de 65, na qual se legitimou a adoção até os 7 anos, tornando o processo irrevogável, integrando completamente o adotado na nova família. Contudo, os filhos adotados não tinham os mesmos direitos dos filhos biológicos, quanto aos direitos sucessórios, havendo discriminação e desigualdade de direitos para com os adotados. Vigorado a partir de 79, o Código de Menores é a primeira legislação a regulamentar a adoção internacional, considerando duas situações para a adoção: a plena, disponível a crianças de até 7 anos, irrevogável e com direito sucessório, e a simples, voltada para indivíduos até 18 anos em situação irregular. A Constituição Federal de 88 alterou essa questão, garantindo o direito à igualdade de todos os filhos biológicos ou adotivos, por meio do inciso 6 do artigo 227. Então, não havia mais dois tipos de adoções. Não era a plena e a simples. Era simplesmente uma adoção. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas qualquer designação discriminatória relativas à filiação. A Carta Magna delineou os pressupostos que culminaram no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, de 1990, que, além de outros avanços, eliminou a distinção entre filhos adotivos e biológicos. O ECA, em cujo artigo 1º expõe sua função de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, pode ser considerado, segundo Paiva, um dos mais avançados códigos jurídicos, representando uma valiosa reviravolta, sobretudo no campo das adoções. Quando a gente fala valiosa reviravolta, é em relação ao Código de Menores, que existia no Brasil. Tá? E realmente é um dos mais avançados, porque é quase uma cópia dos direitos das crianças da ONU, órgão das Nações Unidas. Estatuto da Criança e do Adolescente. A Carta Magna delineou os pressupostos que combinaram no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme lido no slide anterior. É importante destacarmos que a adoção só pode ocorrer quando esgotados todos os esforços para a permanência da criança ou adolescente em sua família de origem, uma vez que o direito à convivência familiar é garantido pelo ECA. As principais inovações do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à adoção de crianças e adolescentes são a redução da idade mínima do adotante para 21 anos, a desvinculação da adoção do estado civil do adotante, a impossibilidade de avós e irmãos adotarem, a introdução e regulamentação das adoções unilaterais, um dos cônjuges ou concubinos podendo adotar o filho do outro, a adoção póstuma, que se concretiza mesmo se o adotante falecer durante o processo de adoção, a regulamentação das adoções internacionais, o rompimento dos vínculos de parentescos entre o adotado e a família biológica, dos nomes dos novos avós maternos e paternos no registro de nascimento, a ausência de restrições e condições com relação aos direitos sucessórios, entre outros acréscimos e/ou modificações importantes. O adotado, hoje no Brasil, é um filho,
é um filho legítimo, com todos os direitos que cabe a um filho. Interessante que hoje uma pessoa com 21 anos de idade, sendo solteira, ela pode adotar, pode entrar na fila, na lista dos adotantes. A autora completa dizendo que, apesar desses avanços, ainda hoje alguns direitos das crianças e adolescentes não estão garantidos e alguns preceitos do ECA não foram bem assimilados pela sociedade. É importante destacarmos que a adoção só pode ocorrer quando esgotados todos os esforços para a permanência da criança ou adolescente em sua família de origem, uma vez que o direito à convivência familiar é garantido pelo ECA e também a criança ela é tutelada pelo Estado. Quando não é possível o retorno da criança ou adolescente à sua família de origem, ou extensa, parentes próximos com quem se mantém vínculos afetivos, o Ministério Público pode propor ação de destituição do poder familiar, que significa desvincular juridicamente a criança ou adolescente de sua família de origem, podendo assim ser adotada. Caso haja um motivo grave para o afastamento da criança ou adolescente do ambiente familiar, o juiz poderá determinar a suspensão do poder familiar até o julgamento, confiando a criança a uma pessoa de confiança ou a uma entidade de acolhimento, que seria a família acolhedora. Os pais serão ouvidos e sempre poderão defender-se judicialmente. O juiz pode determinar estudo psicossocial da família, tendo 120 dias para proferir a sentença. Conselho Nacional de Justiça, 2015. Aspectos psicossociais da adoção. É necessário que a decisão por adotar constitua um desejo genuíno dos interessados ou do interessado, calcado no afeto e na disposição a inserir o adotado em sua história e na história de sua família. Coloca a importância de um projeto de adoção para os casais, isto é, uma intenção comum, um ato que implique os dois parceiros num engajamento solidário. O apoio da família na decisão dos adotantes é muito importante, principalmente dos avós adotivos, pois inserem o adotado na cadeia das gerações. Apesar dos variados motivos que podem levar as pessoas a adotar, a dificuldade ou impossibilidade da concepção de filhos biológicos apresenta-se como mais recorrente. É mais recorrente realmente, aqueles casais ou aquela pessoa que tem um grande apelo de ser mãe ou de ser pai, realmente que é o mais comum da gente ver na lista de adotantes. Uma pesquisa realizada por Weber em vários estados brasileiros revelou que metade dos entrevistados gostaria de adotar por não terem filhos biológicos. Paiva, em estudo realizado na cidade de Osasco, mostrou que 76,2% dos pretendentes à adoção buscavam-na em razão de não poderem ter filhos. Souza e Miranda afirmam que os adotantes podem ser vistos como falsos pais, uma vez que não geraram a prole, devendo ser concedido a eles o direito de serem pais, tratando dos medos, das limitações, das conquistas, das esperanças e das dúvidas, conforme acontece em toda a parentalidade, adotiva ou biológica. Quanto à criança, é comum se ouvir que o filho adotivo será um rebelde, que dará muito trabalho. Ao invés de se reproduzir esses discursos, deve-se dar a ele a oportunidade de ser filho. Então, nós temos dois polos, a oportunidade de serem pais e a oportunidade de ser filho. E aí se forma a família. De manifestar todas as dificuldades e alegrias que uma criança traz aos pais em seu desenvolvimento, seja adotada ou não. Aspectos psicossociais da adoção. Para Souza e Miranda, adotar é um ato simples, pois adotamos diversas pessoas no decorrer de nossas vidas, amigos, família, do cônjuge, etc. Assim, o que poderá dificultar uma adoção são os motivos inadequados para fazê-lo. Substituição de um filho falecido, salvar o casamento, pagar promessa, ter alguém para cuidar ou adotantes na velhice, realizar o desejo de apenas um dos cônjuges, entre outros. Por isso é necessário que a decisão por adotar constitua um desejo genuíno do interessado,
ou de ambos, no caso de um casal, calcado no afeto e disposição em inserir o adotado em sua história e na história de sua família. A importância da revelação. Souza e Miranda apontam que a verdade sobre a origem do adotado é fundamental na preservação dos laços pais-filhos. As autoras citam Weber: a primeira regra ética da família adotiva é a verdade. O segredo pode fazer com que a criança se sinta traída, enganada, criando um clima de deslealdade familiar. De maneira geral, a insegurança dos pais sobre a revelação está vinculada a temores relativos à perda do afeto do filho ou que ele venha a desejar conhecer seus pais biológicos. Atualmente, isso já está muito bem tratado sobre isso. Nós estamos agora já no século XXI, então a situação ela já está mais tranquila em os pais falarem com os filhos já desde pequenininhos, e a criança muitas vezes tem até vontade de conhecer os pais biológicos. E isso não há problema algum, e nós já temos vários exemplos que depois que são adolescentes ou adultos, eles mantêm até vínculos com as duas famílias. Os casos de adoção são todos únicos, cada qual com suas particularidades, inexistindo uma forma padronizada de revelar à criança sobre o fato de ser adotado. Pode-se afirmar, contudo, que quanto mais cedo, melhor. Assim, no caso de crianças pequenas, pode-se recorrer a livros e filmes respondendo com sinceridade aos questionamentos da criança. Os pais devem abordar o tema de acordo com suas características pessoais, podendo contar com auxílio profissional, se necessário. Aqui fala sobre a origem do adotando, que é a mesma coisa, do adotado, desculpem. A primeira regra ética da família é a verdade. O segredo pode fazer com que a criança se sinta traída. De maneira geral, a insegurança dos pais sobre a revelação está vinculada a temores relativos à perda do afeto. E aqui no artigo 48, o adotado tem direito de reconhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso restrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Esses processos eles são arquivados, eles estão na vara, estão no juizado das crianças e adolescentes. Esses processos todos estão lá. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Adotare. Este site ele é um instituto muito interessante. Ele tem vários conceitos, tem vários artigos científicos sobre a questão da adoção. Então, tem aqui um pequeno vídeo que fala sobre a importância da revelação na adoção. E tem outros vídeos. Eu resolvi pegar esse porque é um vídeo pequeno, gostoso até de assistir, e aí fala sobre, tem uma psicóloga e uma pedagoga que falam sobre essa questão da revelação para a criança, que ela é adotada, porém ela é tão filha como se fosse filha biológica. Aqui esse link vocês vão copiar e abrir em nova aba, tá bom? Tipos de adoção. Para além da adoção clássica e convencional, casal buscando adotar uma criança, existem outras modalidades importantes a saber. Adoção internacional, adoção unilateral, adoção homoafetiva, adoção tardia. Tem mais duas que nós vamos ver, tá? Adoção intuito personal. É a adoção pelo qual os pais biológicos escolhem os adotantes e manifestam expressamente perante a autoridade judiciária o desejo de entregar o filho em adoção a determinada pessoa ou casal. Intuito personae é uma expressão em latim que se traduz como em consideração à pessoa. É o mesmo que adoção consensual, adoção consentida, adoção dirigida ou adoção pronta. A omissão do legislador em tratar expressamente da adoção, intuito personae, não significa que ela seja proibida ou que não exista tal possibilidade. É feito um processo e uma família, ou uma mãe, ou um pai, pode muito bem indicar a família
para quem quer entregar essa criança. Adoção por testamento. É a adoção que se faz via testamento. O ordenamento brasileiro nunca permitiu a adoção diretamente por testamento. Todavia, é possível que em testamento se estabeleça a declaração de reconhecimento de paternidade socioafetiva, que não deixa de ser uma forma de manifestação de adoção. A disposição de última vontade que reconheceu o filho como seu, mesmo não biológico, é prova suficiente para que se busque em juízo a declaração da relação de adoção ou declaratória de paternidade, maternidade socioafetiva. Geralmente isso aqui é para fins de herança, tá? Hereditário. Vamos lá. Adoção homoparental. É a adoção por casal, de pessoas do mesmo sexo. Nunca houve proibição legal expressa para tais adoções no ordenamento jurídico brasileiro. Apenas interpretações contrárias ou favoráveis de acordo com a concepção e moral particular dos envolvidos em tais processos. Após o reconhecimento das famílias homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a resistência e dificuldades das adoções por casais homossexuais tornaram-se menores. Os casais homossexuais interessados em adotar, assim como qualquer casal, devem comprovar que estão casados ou vivendo em união estável e demonstrarem estabilidade e boa estrutura do núcleo familiar. Não só isso, como um homossexual pode decidir adotar, não precisa necessariamente ter uma relação homoafetiva, estar com alguém. Adoção de nascituro. Adoção de nascituro, ou seja, daquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, não tem previsão expressa em nossa lei, como acontecia na vigência do CBB 1916, Código Civil Brasileiro, que em seu artigo 372 assim determinava: não se pode adotar sem o consentimento do adotado ou de seu representante legal, se for incapaz ou nascituro. O ECA omitiu-se sobre a possibilidade da adoção do nascituro, trazendo então somente que a adoção depende do consentimento dos pais ou do consentimento legal do adotando. O Código Civil Brasileiro 2002, bem como a Lei 12.010 de 2009, que regulamenta a adoção, também foram omissos. Isso quer dizer o seguinte: se uma mulher, está grávida e ela casa com alguém, ou ela está com alguém, ou ela decide que o casal adote essa criança. Não há bem uma questão legal sobre isso, mas é melhor adotar uma criança pelas vias mais abertas do que as vias mais escusas. Adoção à brasileira é adoção feita sem o devido processo legal e judicial. A adoção à brasileira insere-se no contexto da filiação socioafetiva. É o reconhecimento voluntário da maternidade e paternidade, por meio do qual não foram cumpridas as exigências legais pertinentes ao procedimento de adoção. Os adotantes simplesmente registram perante o cartório de registro civil a criança ou adolescente como se filho biológico fosse. Mas atenção, a adoção à brasileira constitui um ilícito civil e penal, muito comum, principalmente em algumas regiões no Brasil. Adoção tardia, adoção de criança que tenha mais de 2 anos de idade. Então aqui vem o passo a passo de adotar. Primeiro, procure a vara de infância e juventude do seu município. Segundo, é preciso fazer uma petição para dar início ao processo de inscrição. Terceiro, é obrigatório o curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Após o curso, o candidato é submetido à avaliação com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe técnica interprofissional. Aí entre os psicólogos e os assistentes sociais. Quarto, durante a entrevista técnica, o pretendente escreverá o perfil da criança desejada. Na perspectiva do adotado, a partir do momento em que o judiciário é comunicado de que uma criança ou adolescente vem tendo seus direitos ameaçados ou violados,
costuma ser determinado pelo juiz o estudo psicossocial oportunidade, em que a equipe técnica irá avaliar as condições da família de origem ou extensa em permanecer com a criança ou adolescente. Caso não seja possível, pode ser sugerido o acolhimento institucional ou a regularização do acolhimento, caso já esteja acolhida, a colocação em família acolhedora ou família substituta. Nesse último caso, sendo o encaminhamento para adoção deferido pelo juiz, o setor técnico inicia a busca por pessoas interessadas em adotar a criança ou adolescente dentre aquelas cadastradas na comarca. Ou, caso não existam pretendentes que desejem a criança ou adolescente naquele perfil, pode ser realizada a busca no cadastro estadual ou internacional. Então, aqui o papel do psicólogo aqui, ele é extremamente fundamental. Perspectiva do adotando. Após procurarem a Vara da Infância e Juventude, abre-se um processo judicial, sendo encaminhados para avaliação junto à equipe técnica do juízo. Uma vez concluídas todas as etapas das avaliativas, os técnicos deverão manifestar em seus laudos se são favoráveis ou não à inclusão dos pretendentes no cadastro da comarca. Então, o casal, ele vai tentar incluir no cadastro. Quem vai decidir, quem vai fazer o laudo, quem vai fazer a entrevista psicossocial é o psicólogo ou assistente social. Após os pretendentes preencherem o requerimento, serão encaminhados para a equipe técnica do juízo, que realizará sua avaliação através das ferramentas metodológicas escolhidas por cada técnico, que deverá apresentar o laudo conclusivo em 45 dias, a não ser que justificadamente solicitem novo prazo. O psicólogo tem total autonomia para solicitar quantos dias, quanto em relação ao prazo ele precisa para avaliar o casal. Ao final da avaliação, os pretendentes preenchem uma planilha detalhada a respeito das características da criança ou adolescente que eles pretendem adotar, como já foi dito. Na perspectiva dos adotantes, o procedimento ocorre da seguinte maneira: após procurarem a vara, abre-se o processo judicial, já foi dito. Uma vez concluídas todas as etapas, os técnicos deverão manifestar seus laudos. Caso o juiz defira a inscrição, verifica-se a existência de alguma criança ou adolescente disponível para a doação que atenda ao perfil desejado pelos pretendentes, respeitando-se a ordem do número de inscrição dos pretendentes. Após os pretendentes preencherem o requerimento, serão encaminhados para a equipe técnica do juízo, que realizará sua avaliação por meio das ferramentas metodológicas, como já dito no slide anterior. Os técnicos deverão apresentar o laudo conclusivo 45 dias, a não ser que justificadamente solicitem novo prazo. Atuação do psicólogo judiciário nos casos de adoção, avaliação dos pretendentes e o estágio de convivência. A equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude pode atuar nos processos de adoção através de duas perspectivas distintas, porém complementares: a perspectiva do adotando e a perspectiva do adotado. Na avaliação, o psicólogo necessita estabelecer uma boa vinculação para com os pretendentes e desenvolver um clima amistoso, facilitando as reflexões e observação de suas reais motivações em adotar. Conhecendo os candidatos, o psicólogo poderá identificar conceitos e preconceitos, sentimentos, expectativas, receios que fazem parte de seu universo pessoal e familiar, para que sintam-se apoiados e esclarecidos em sua decisão de virem a ser pais por adoção. Assim que uma criança ou adolescente com as características que se enquadram no perfil escolhido por determinado pretendente, o casal, encontra-se apta para adoção, os técnicos do juízo reúnem-se com o candidato, relatando os dados disponíveis sobre a criança, suas características e o histórico desde a retirada da família de origem, de modo que ele possa avaliar a questão e decidir por conhecê-lo ou não. Após a apresentação do pretendente
a criança ou adolescente, ele pode decidir por adotá-la, dando início ao estágio de convivência. Então, antes da adoção, existe um estágio de convivência. Inicialmente, o juiz concede um termo de guarda e responsabilidade, determinando que a família seja acompanhada pelos técnicos do juízo, visando que sejam observadas as dificuldades do período de adaptação e a constituição do vínculo entre o pretendente e a criança adolescente. Como já foi dito, os técnicos do juízo são os psicólogos e os assistentes sociais. Na avaliação, o psicólogo necessita estabelecer uma boa vinculação, já foi dito, já foi lido, identificar conceitos e preconceitos, sentimentos e expectativas, receios que fazem parte de seu universo pessoal e familiar, para que sintam-se apoiados e esclarecidos em sua decisão de virem a ser pais por adoção. Porque existem casais que só querem meninos até uma idade, só querem meninas, só querem meninos ou meninas de uma raça, de uma cor tal, de uma origem tal. Então, muitas vezes vai fechando, é como se fosse um balcão, tá? Como se fosse uma vitrine de crianças a serem escolhidas. É interessante esse vídeo que ele faz, é o caminho da adoção. Então, aqui passa pelo estágio de convivência antes de adotar, e aqui é um relato de uma mãe que fala sobre o estágio de convivência. Então, vocês, por favor, copiar o link e abrirem nova aba. Certificado. A partir do laudo da equipe técnica e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dará sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no cadastro. 6. Aprovado. Já na fila para adoção, é preciso aguardar para encontrar uma criança com perfil compatível. Quando encontrada, a vara de infância vai avisá-lo e, se houver interesse, ambos serão apresentados. A criança será entrevistada após o encontro para dizer se quer ou não continuar com o processo. A criança inicia seu estágio de convivência. Você pode visitar a criança no abrigo, levar para passear, para que você se aproxime. Se o relacionamento correr bem, a criança é liberada e o pretendente ajuizará a adoção. O juiz profere a sentença e determina a lavratura do novo registro de nascimento. Por fim, segundo Paiva, na adoção de crianças de adolescentes maiores, que é a adoção tardia, é comum que elas necessitem ser aceitas afetivamente e expressem temores de rejeição. Podem se comportar de maneira regressiva, desafiadora ou agressiva, como forma de testar o amor dos novos pais, certificando-se que não será novamente abandonada. Nessa lógica, por vezes, rejeitam antes de serem rejeitadas ou destroem para não terem o que perder. Alguns pretendentes podem erroneamente interpretar esses comportamentos como um desejo da criança, adolescente, em não ser adotada. Por isso o estágio de convivência é tão importante, pois o apoio profissional poderá auxiliar ambos a lidarem com uma situação tão delicada e muitas vezes carregadas de dúvidas, de ansiedade e de insegurança. Então, nesse caso aqui, é extremamente importante a criança sentir segurança e proteção. Se vocês, por favor, assistam esse vídeo aula resumo da unidade 2 da própria instituição da Anhanguera. Então, ele vai falar de tudo aquilo que nós vimos na unidade 2, ele vai falar um pouquinho e aí vocês vão poder reconhecer alguns conteúdos que nós já estudamos. Prejuízos da falta do psicólogo judiciário concursados. Precarização de atendimento à população, prejuízo nos serviços do SUS e SUAS, quando o judiciário se vale de profissionais desses setores para o atendimento das suas demandas, avaliação de pretendentes à adoção sem o devido cuidado e aprofundamento necessário, o que poderá resultar em devoluções, baixa qualidade nas avaliações psicológicas realizadas muitas vezes por profissionais sem capacidade técnica, trazendo prejuízo às decisões dos magistrados.
impossibilidade de acompanhamento sistemático e articulação entre a rede de proteção e o judiciário, em virtude da falta de pessoal. Já há alguns anos, os concursos para admissão de psicólogos, há alguns anos esses concursos estão interrompidos e realmente falta, a demanda é muito grande e falta profissionais da psicologia dos tribunais de justiça. De acordo com os dados obtidos no Cadastro Nacional de Crianças, o acolhimento é uma medida aplicada pelo juiz nos casos de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco ou que tiveram seus direitos violados, casos de abandono, maus tratos, abusos, negligência. Este acolhimento pode ser institucional ou familiar, porém ambos possuem o mesmo objetivo: proporcionar a proteção integral desses indivíduos enquanto a sua situação é avaliada pelo Poder Judiciário. Quando uma criança chega a uma instituição de acolhimento, ela não está disponível para adoção. Aqui vem. O acolhimento institucional compreende as chamadas casas-lares e as instituições de acolhimento, os abrigos, como são conhecidos popularmente. As crianças são acompanhadas por uma equipe multiprofissional, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, etc., e o dirigem da entidade, além de administrador, é o guardião legal dessas crianças e adolescentes. Tem muitas casas com fins filantrópicos, como acolhimento. É a modalidade de acolhimento, aqui tem a questão do acolhimento familiar. É a modalidade de acolhimento em que as crianças são acolhidas nas residências de famílias, cadastradas enquanto a situação delas é definida. As famílias são avaliadas por uma equipe psicossocial que irá validar aquela família como hábil para receber uma criança. Estas famílias, ao acolherem uma criança, recebem ajuda de custo do governo. É muito comum as casas para acolher o acolhimento familiar. E aqui, nosso último slide, eu quero agradecer a todos. Saudações Croton para meus queridos alunos. E agora eu vou postar esses slides no AVA, essa aula no AVA. Então, até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos.